Então, agora vamos falar um pouco de audiometria, trazendo, então, esse assunto que é super popular e que tem bastante apelo e que é interessante, apesar de, né, ser uma prática clínica bastante comum, tem suas particularidades e tem seus desafios, enfim. Então, a gente tem o prazer de receber essa noite a fonoaudióloga Cristiane Bueno Salles. Ela é mestre doutoranda em Ciências da Saúde, especialista em Audiologia, Linguagem e Saúde Coletiva, docente do curso de Fonoaudiologia e de pós-graduação também. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que é difícil conciliar aí nesse monte de atividades, né, de estar aqui, de tomar um tempo de preparar a aula, de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo. Então, Cristiane, muito obrigada por estar aqui, a gente agradece bastante a presença, sinta-se em casa, como eu falei, você está entre amigos, então apresente, compartilhe o conteúdo, a gente só tem a agradecer, tá? E muito obrigada a toda a organização, da Marina, da Marcela também, por idealizar e organizar essa série de conteúdo e de estar sempre em contato, né, com o público, da gente estar sempre interagindo, mesmo nesses tempos de limitação aí de presença. Então, a gente sempre vem nessa tentativa de estar sempre em contato, trazendo sempre conteúdo relevante. Então, fiquem à vontade, aproveitem o conteúdo que foi preparado com carinho, tenho certeza. Dúvidas, a gente pede para colocar no chat ou no question and answer, que eles vão ser respondidos após a aula, conforme a disponibilidade de tempo. Se a gente não tiver tempo para responder tudo, a gente depois responde as dúvidas por e-mail. A gente vem fazendo assim para não extrapolar demais o tempo. Tá bom? Muito obrigada. Cristiane está com você, então a palavra, seja bem-vinda. Eu que agradeço muito Fabiana, Marina, Marcela, agradeço imensamente o convite e a confiança, né, depositada para falar de um tema que é comum, é um tema, assim, uma aplicabilidade clínica enorme para diagnóstico, mas precisa ser falado, precisa ser discutido. Tem muitas questões que envolvem um bom diagnóstico e a audiometria, uma boa audiometria ao início para tudo. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, me sinto muito honrada, tá? Posso começar? Então, vamos lá. Bom, a Fabiana já me apresentou e coloquei aqui, se vocês quiserem me seguir no Instagram, para quem não me conhece, eu sou a fonoaudióloga Cristiane Bueno Salles. No Instagram agora também, né, é uma ferramenta bem bacana de conteúdo em que a gente pode trocar experiências, pode trocar com o público que segue muita da nossa prática. E eu tenho colocado temas, casos clínicos, então, caso vocês queiram seguir no Instagram, Cristiane Bueno Salles, tá bom? Se quiserem marcar, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos começar. A avaliação audiológica, ela tem como objetivo principal determinar a integridade do sistema auditivo e vai determinar o tipo da lesão, onde está a lesão. Será que é uma alteração condutiva, uma sensório-neural ou uma alteração mista? E o grau, qual que é o grau desse acometimento? Além da configuração, vocês vão ver a importância de descrever também a configuração. E a audiometria tonal limiar é fundamental para o processo de diagnóstico. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, os audiologistas que realizam a audiometria tonal não são meros apertadores de botões. Não, de forma alguma. Nós auxiliamos completamente no diagnóstico audiológico, em conjunto, muitas vezes, com a imitanciometria. E esse diagnóstico, ele vai ser uma comparação. Será que os limiares auditivos são normais ou será que existe perda auditiva? Usando como referência normalidades que nós vamos ver, tá? Então, a audiometria é um método comportamental que permite a avaliação da acuidade auditiva. Permite
determinar os limiares auditivos do indivíduo e deve ser realizado com uma cabina acusticamente controlada ou acusticamente tratada ou em um ambiente acusticamente tratado. E aí nós vamos mensurar o limiar. Na psicoacústica, limiar auditivo da audição é o nível mínimo de pressão acústica eficaz necessária para provocar uma sensação auditiva em um ambiente silencioso. Então, o limiar auditivo vai variar de ouvinte para ouvinte e de frequência para frequência. E aí nós precisamos ter em mente que esses equipamentos, eles precisam ser calibrados. Nós precisamos de um audiômetro e de uma sala tratada acusticamente ou uma cabine. E aí nós temos a nossa resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a última resolução, que prevê, né, ela descreve o nível de pressão sonora em ambiente acústico, sobre os testes audiológicos e dá outras providências. Então, além da calibração do audiômetro, que deve ser anual, nós também precisamos aferir o ambiente acústico. Então, para quem não tem esse conhecimento, saibam que nós temos uma resolução federal, nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia tem uma resolução que agora dispõe que a realização do ambiente, ou seja, se você realiza a audiometria dentro da cabina acústica, a aferição do nível de pressão sonora dentro da cabine também precisa ser realizado anualmente, e nós também temos um parecer de 2018 que dispõe sobre a normativa dessa quantidade de decibéis permitida nessa aferição da cabina, tá bom? E aí nós temos nesse parecer os níveis máximos de ruído permitido para cada frequência, e temos tabelas nesse parecer, ok? Então, para a realização da audiometria tonal, nós usamos os acopladores, os transdutores, para pesquisas de via aérea e de via óssea. Então, para a pesquisa de via aérea, nós realizamos a pesquisa com o fone TDAH39. Também é possível realizar com fone de inserção, mas o mais utilizado é o TDAH39. E aí ele vai ser acoplado ao audiômetro para a realização dos tons de via aérea, né, para mensuração do tom puro de via aérea, do limiar auditivo em via aérea. E também o vibrador ósseo é acoplado ao audiômetro para que a gente possa mensurar os limiares de via óssea. Sabemos que o lado que tem o cabo vermelho tem que vir para a orelha direita e o cabo da orelha esquerda é o cabo azul. Então, nós temos sempre que prestar muita atenção. Da mesma forma, a simbologia, tudo que é vermelho, orelha direita, tudo que é azul, orelha esquerda. E aqui nós temos, por exemplo, quando nós fazemos a pesquisa por via aérea, nós colocamos aqui o tom puro e vamos escolher primeiro, vamos mensurar via aérea, orelha direita, e depois via aérea, orelha esquerda. Se precisar, nós vamos acionar o Warble. E aí, vocês vão ver, nos próximos slides também, frequência e intensidade. Se eu quiser fazer a pesquisa com o vibrador ósseo, eu vou acionar o tom puro e o vibrador ósseo, né, o Bone, para que eu consiga emitir o tom puro pelo vibrador ósseo. E aqui nós trabalhamos as frequências. Então, nós vamos começar, por exemplo, na frequência de 1000, quando eu mudar para a frequência de 2, de 3, vou mudando aqui pelos botões de frequência e acionando o tom puro. Na audiometria, nós avaliamos de 250 Hz a 8000. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês o guia de recomendação da avaliação audiológica do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nesse guia, existe o audiograma que é recomendado pela ASHA. Esse audiograma, ele é recomendado que as oitavas de frequência sejam com linhas contínuas. Oitavas são 250, 500, 1000, 2, 4 e 8.
e as meia oitavas sejam colocadas com linhas pontilhadas. Então, isso é muito importante que estejamos atentos no nosso audiograma. E na via óssea, nós avaliamos de 500 a 4.000. Nós vamos falar também de novo daqui a pouquinho. Para intensidade, nós acionamos esse botão. Acionando para o lado direito, aumentamos a intensidade, que é aqui em decibéis. Então, a intensidade, ela varia de -10 numa audiometria até 120 decibéis, nível de audição. E para diminuir a intensidade, giramos o botão para o lado esquerdo. E aí nós temos, então, uma audiometria linda, com limiares auditivos dentro da normalidade, porém, esse audiograma eu trouxe para que vocês vejam que, se o seu audiograma ainda tem linhas contínuas, é interessante que as linhas não oitavas, né, que as frequências que não são oitavas e que são meia oitavas, 3 e 6, estejam pontilhadas, para diferenciar das frequências que são oitavas. Então, os limiares são determinados com tom puros, são avaliados de 250 a 8.000, em intensidades de -10 a 120 decibel, nível de audição. Atualmente, as frequências de 3 e 6, elas são incorporadas na prática clínica. Então, uma audiometria deve conter sempre 3 e 6, a não ser que seja uma avaliação infantil, que uma criança não conseguiu realizar essas frequências, 3 e 6, ou não conseguiu realizar 258, preferencialmente em crianças, nós fazemos testes, dependendo da idade, em 500, 1.000, 2 e 4. Com essa exceção, sempre 3 e 6 são incorporadas à prática clínica atualmente. E as frequências de 750 e 1.500, elas devem ser realizadas na seguinte situação. Se eu tiver um limiar em 500 diferente 20 dB da frequência de 1.000, eu posso realizar a frequência de 750. Então, se eu tiver um limiar de 20, por exemplo, e a de 1.000 20, 45, então eu posso realizar a frequência intermediária. Isso é importante para saber se já existe lesão e se essa lesão ela está mais próxima de 500 ou pior, se aproximando de 1.000, e é muito importante para a adaptação dos aparelhos auditivos também, tá? Então, uma diferença de 20 eu já posso realizar as oitavas, as meia oitavas, 750 e 1.500 nessa situação. Os objetivos da audiometria tonal: detectar a existência de perda auditiva em qualquer idade. Auxiliar o topodiagnóstico. Será que a lesão é na orelha externa, média, ou é uma lesão sensório-neural na orelha interna? Onde está o topodiagnóstico? Ou será que nós temos uma patologia tanto na orelha média quanto na orelha interna, tornando-se então uma patologia mista? Fornecer a indicação, dados para a indicação dos aparelhos auditivos, porque é a partir dos limiares auditivos que nós vamos adaptar os aparelhos auditivos de maneira correta. Serve também como uma triagem de exames pré-admissionais, periódicos e demissionais para trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, monitorar a intervenção de tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos. Muitas vezes, os médicos solicitam o exame antes de um tratamento e após o tratamento para verificar se houve um progresso, uma melhora após tratamento. Então, como que nós realizamos uma audiometria? Paciente sentado dentro da cabine e vamos orientar. Toda vez que você ouvir um apito, levanta a mão. Ou aperta o que a gente chama de perinha, o botãozinho. Tem pessoas que falam, se você ouvir do lado direito, levante a mão direita. Se ouvir do lado esquerdo, levante a mão esquerda. Mas não é uma orientação obrigatória. Se o paciente apresentou respostas inconsistentes, ou no caso de crianças, podemos usar o tom puro modulado, que é o Warble. E tem profissionais que gostam da utilização do Warble sempre, em todas as ocasiões.
Em geral, nós começamos pela melhor orelha. Se o paciente não souber qual orelha é a melhor, podemos começar, por exemplo, pela orelha direita. As técnicas são ascendente, descendente ou uma mistura das duas. A técnica descendente, nós começamos de um limiar audível, por exemplo, 50 dB em 1000 Hz, e vamos baixando de 10 em 10 até que o paciente não escute mais. Quando ele ouviu, subo 5 dB, e o limiar dele é quando, última vez que ele levantou a mão. O método ascendente é de uma parte, né, uma intensidade inaudível até que ele escute. Quando ele escutou, eu posso abaixar 5 para verificar se ele ouviu, se não, subo 5 de novo, e o limiar é aquele em que ele levantou a mão pela última vez. Uma questão muito interessante é isso aqui. Todo mundo sabe disso? Considera-se o limiar auditivo a intensidade em que o paciente perceber o som 50% das vezes em que foi apresentado. Então, tem paciente que, por exemplo, no limiar de 10, ele levanta a mão. No limiar de 5, não. Aí você dá 10 de novo, ele fica em dúvida. 5, não levanta a mão de jeito nenhum. 10, levanta de novo. Você apresentou 3 vezes na frequência de 10. Uma ele ficou em dúvida, as outras 2 ele levantou. O limiar dele é 10, não é 5, porque ele não levantou a mão em 5 nenhuma vez. Mas mesmo que ele teve uma dúvidazinha em 10, mas respondeu 50% das vezes, o limiar dele é ali, tá? O exame deve ser realizado em 1000, seguido de 2, 3, 4, 6, 8, 500 e 250. Tem pessoas que ainda voltam e refazem 1000, porque pode ser que pela primeira vez que o paciente vai ouvir, se refizer 1000, pode ser que esse limiar melhore um pouquinho, 5, 10 dB. Por que eu começo pela frequência de 1000? Porque é a frequência mais audível. A de 500 e a de 250 são mais difíceis de perceber. Então, nós temos, como regra, começar pela frequência de 1000. E aí, os limiares auditivos, eles vão apresentar, nós vamos fazer uma comparação com a normalidade para verificar se o paciente tem perda auditiva. E o Conselho Federal, então, ele lançou, nós temos um guia de 2017, um de 2013, um de 2009, mas nós temos esse último, que foi o último lançado em 2020, ele foi retificado, teve uma última retificação em agosto de 2020. Então, basta entrar no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia e baixar que o guia já está retificado. É um guia de orientação muito importante para as boas práticas na avaliação de audiometria, imitância e logoaudiometria. E aí, nesse guia, vem a simbologia. Então, nós temos que respeitar a simbologia. Todo mundo sabe que bolinha vermelha, orelha direita, xizinho azul, orelha esquerda. E também sabemos o símbolo de via aérea, de via óssea. Entretanto, nós precisamos começar a usar com mais frequência, usar sempre a simbologia de mascaramento. Então, nós temos a simbologia de mascaramento, é um conjunto de símbolos recomendados pela ASHA, já tem muito tempo, e se uma orelha foi mascarada, ou seja, se nós testamos novamente os limiares daquela orelha, ela precisa vir com o símbolo de mascaramento. Então, o símbolo de mascaramento é na orelha testada, aquela pior em que nós precisamos retestar aplicando mascaramento na outra. Então, o símbolo precisa vir naquela que foi testada novamente, tá? E aí, uma pergunta. Eu faço via aérea da orelha direita e via aérea da orelha esquerda. E aí, faço primeiro via óssea ou já vou direto para a logoaudiometria? Então, são perguntas muito interessantes porque passa a demonstrar que nós não somos meros apertadores de botão, nós precisamos pensar muito.
Então, vamos lá. Uma das respostas é: na audiometria, bem como na maior parte das atividades profissionais, não há substituto para a experiência. Mas, quando, por exemplo, um estudante começa a atuar profissionalmente, ou seja, acabou de formar, um fonoaudiólogo acabou de pegar o registro, ele necessita de um roteiro básico de procedimentos que possam guiar seus primeiros passos na experiência clínica. Com o decorrer dessa vivência de atendimento, ele será capaz de adaptar suas técnicas e seus conhecimentos a cada situação nova que ocorrer. Então, se eu tiver limiares de via aérea completamente normais, e eu sei que eu não vou precisar aplicar o mascaramento, é claro que eu vou fazer a logoaudiometria primeiro. Claro, vou começar pela logoaudiometria antes de realizar a via óssea. Mas e se eu tiver uma assimetria? Eu preciso dos limiares de via óssea para pensar no cálculo de mascaramento e até para pensar se eu preciso mascarar. Eu preciso da via óssea para pensar se eu preciso mascarar a via aérea, a via óssea e mascarar na logoaudiometria também. Então, vamos continuar que vocês vão entender. Na via aérea, nós usamos, como eu falei, o fone TDH39 e ele fornece uma mensuração de todo o sistema auditivo periférico, orelha externa, média e orelha interna. E, por exemplo, no livro da Ieda Pacheco Russo e da Teresa Momenson, elas sugerem, não se testa VO em limiares quando via aérea, todas as vias aéreas estão melhores que 20. Realmente essa é uma questão opcional. Então, como elas colocaram, geralmente não se testa VO. E aí vai da prática clínica de cada pessoa. Se tem um paciente, por exemplo, que tem uma imitanciometria alterada, uma criança que tem uma curva do tipo C, uma disfunção tubária, reflexos ausentes, e os limiares estão em 20, nós precisamos pensar fora da caixinha e saber que a gente precisa fazer via óssea sim. Essa via óssea pode estar muito boa, mesmo com limiares em 20, e termos o componente condutivo. Ou uma curva do tipo B, e isso até em adultos também. Pode ser que ele tenha uma imitanciometria alterada, e mesmo assim limiares em 20, ok? Então, nós precisamos entender que nós estamos lidando com diagnóstico audiológico e precisamos explicar, fornecer dados para quem solicitou o nosso exame, dados fidedignos para um diagnóstico. Eu, particularmente, realizo via aérea e via óssea em todos os meus pacientes, mas é uma particularidade minha. Tenho muitos colegas, muitas pessoas ao meu redor, grupos de estudo que eu participo, que eu condiciono também, né, que eu direciono, vamos dizer assim, que as pessoas falam, Cris, eu não realizo, se tudo tiver até 20, eu não realizo via óssea. Eu estou falando isso para audiometria clínica. A gente sabe que para áudio ocupacional, diante do fluxo enorme de pacientes, não é necessário realizar via óssea se as vias aéreas estiverem até 25. Ok? E aí, a via óssea, a colocação preferencial é na mastoide, por causa dessa região mesmo, né? Uma região em que é possível colocar na mastoide, ter uma pressão suficiente para a estimulação da cóclea. E o vibrador ósseo avalia exclusivamente a orelha interna. Não é realizado em 250 por causa da sensação tátil muito forte, né? A vibração é muito forte. E em 6 e 8 o som é muito estridente, então nós realizamos de 500 a 4.000. E aí, via óssea pode dar pior que via aérea? Na teoria, jamais, de jeito nenhum. Via óssea não pode ficar pior que via aérea. Mas na prática clínica, quem trabalha com audiometria sabe que isso acontece com frequência. E tem explicação científica para isso. Muitas vezes é a calibração do equipamento. Vocês sabem que o vibrador ósseo, quando o paciente vai colocar ele no suporte, pode ser que ele caia.
e uma caída do vibrador ósseo já descalibra um pouquinho. Então, pode ser que tenha feito uma calibração há poucas semanas, mas uma queda do vibrador ósseo descalibrou um pouquinho essa calibração que foi feita. Ou um crânio muito espesso, ou seja, um osso muito rígido, tecido gorduroso, pessoas mais obesas têm um tecido gorduroso maior aqui de pele, então isso pode fazer com que a via óssea fique pior que a via aérea. Impedância anormal da membrana timpânica e a variação individual de cada indivíduo. Se a via óssea der pior que a via aérea, nós vamos acoplar a via óssea na via aérea. E aí, dentro de um resultado audiológico, vamos entender então sobre tipo, grau e configuração? Antes disso, eu vou trazer para vocês aqui perguntas que eu recebo. Cristiane, é obrigatório laudar? Os otorrinos que eu trabalho não gostam que eu laudo, né? Que eu forneça o laudo. É recomendado sim. Então, eu acredito que quem não fornece o laudo audiológico, pense melhor, converse com o otorrino que você trabalha e pensem no que o paciente ele merece receber o laudo do exame dele. Então, no nosso código de ética, dos direitos legais, direito geral do fonoaudiólogo, nos limites da sua competência e atribuição, nós temos o direito de avaliar, solicitar, realizar exame, diagnóstico, tratamento, emitir declaração, parecer, atestado, laudo, relatório e assim por diante. A gente tem o hábito de ler o código de ética somente na graduação, na aula de ética. Mas a gente tem que conhecer mais profundamente o nosso código e todas as legislações vigentes e todo o poder que temos em mãos, porque nós somos profissionais que realizam exames audiológicos para um diagnóstico audiológico de uma pessoa. Essa pessoa precisa de um tratamento, seja medicamentoso, cirúrgico ou adaptação de aparelhos auditivos, e ela merece um laudo. Então, nós precisamos laudar o nosso exame, sim. Devido a essa questão, o resultado, então, sugerido pelo nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia, deve conter tipo, grau, configuração e lateralidade da perda. Se os limiares estiverem normais, ok, nós vamos colocar que os limiares estão normais, tá? Então, tipo de perda auditiva. Todos os slides, os próximos slides, eles estão aqui no guia, na avaliação. Então, digitem Conselho Federal de Fonoaudiologia e tem várias cartilhas, vários manuais, e um deles é o Manual de Audiologia. O tipo de perda, os únicos autores que descrevem tipo são Silman e Silverman, tá? Então, o tipo significa onde está o acometimento. Existe perda auditiva? Existe. Mas qual é o acometimento? Será que é uma rolha de cerúmen? Essa não é uma patologia, mas pode causar uma perda condutiva. Será que tem uma timpanosclerose? Será que tem otite média crônica? Ou uma disfunção tubária? Ou uma otosclerose? Configurando assim uma perda condutiva? Então, nós vamos conseguir verificar por meio do exame e da correlação entre gap aéreo ósseo se existe perda condutiva. Se for uma perda sensório-neural, nós também vamos conseguir perceber, nós vamos conseguir saber, vocês vão ver os exames. Então, será que é uma sensório-neural? É lesão de células, mas não tem nada na condução? Ou será que o paciente foi premiado e ele tem uma alteração condutiva e também tem uma lesão sensório-neural? Então, ele tem uma perda mista. E muitas vezes nós conseguimos mensurar na audiometria também as perdas centrais. Então, Silman e Silverman em 97, eles descrevem a perda condutiva é aquela que tem a via óssea normal. Por quê? Porque a via óssea avalia a orelha interna. E a orelha interna está normal, eu tenho um problema só na condução. Então, as vias ósseas estão até 15 dB.
e via aérea pior que 25, com gap maior que 15, maior ou igual a 15. E uma sensório neural? Eu tenho uma via óssea pior que 15. Eu tenho lesão sensório neural. E a via aérea também, porque o vibrador, o fone de via aérea avalia orelha externa, média e interna. Então, na sensório neural, eu tenho via aérea também pior que 25, sem gap. Gap aéreo ósseo de 15 ou maior que 15 significa uma alteração condutiva. Ou vai ser condutiva pura, ou vai ser mista, se a via óssea também estiver pior que 15. Se eu tiver via óssea pior que 15, via aérea pior que 25 e com gap, nós temos uma perda mista. Então, quem quiser entender melhor essas perdas, leiam com atenção o guia e eu vou mostrar vários casos para vocês. Então, lembraram isso? Tipo é perda, ela é condutiva? Ela é sensório-neural na cóclea? Ela é condutiva na condução ou ela é mista? Uma condutiva associada com uma sensório-neural, tá? E o grau? O grau é a quantidade de perda auditiva. Só que para grau nós temos diversos autores na literatura. Nós temos autores que usam média tritonal para grau ou autores que usam média quadritonal, por exemplo. Então vamos ver alguns. Antes disso, temos que entender, a escolha do grau fica a critério do profissional. Entretanto, é imprescindível que o fonoaudiólogo indique em algum momento do seu laudo qual foi a classificação adotada, desde que reconhecida e validada cientificamente. Se você acha que você tem que laudar de tal forma e esse laudo não é validado cientificamente, não vale. Tem que ser um autor validado na literatura, ok? E gravem isso com muita atenção. Definitivamente não é possível estabelecer grau de perda em frequência isolada. Se tiver uma frequência acometida, não é grau. Se eu tiver só 3.000 em 40 e todas as outras normais, eu não tenho grau leve em 40. Grau significa que eu vou utilizar um autor que faça a utilização de média tritonal, 500.002, ou média quadritonal, 500.002 e 4, tá? Então, por exemplo, Lloyd Kaplan, esses autores que descrevem grau, eles fizeram uma pesquisa científica para chegar nessa conclusão. Então, Lloyd Kaplan, eles fizeram pesquisa com uma população robusta, com muitas pessoas, e dentro da população deles, eles encontraram pessoas que têm, num audiograma, 500.002 até 25, eles não têm nenhuma dificuldade para ouvir a fala. Então, percebam que foi um estudo, todas as descrições de grau foram baseadas em estudo, em metodologia científica. Então, por exemplo, vamos pensar moderadamente severo. Se aqueles pacientes daquela pesquisa, quando 500.002 estavam entre 56 e 70, eram indivíduos que tinham dificuldade para ouvir. A fala de quem falava com aquelas pessoas deveria ser mais forte, e eles tinham dificuldade para conversação em grupo. Então, são estudos. Quem usa Lloyd e Kaplan tem que pegar a audiometria, o recorte da audiometria, recortar 500.002 e saber se ali existe o grau. Se 500.002, as 3 frequências dividido por 3, deu, por exemplo, 78, então ela está aqui. Então, vai ser perda auditiva, qual é o tipo? Por exemplo, sensório neural, de grau severo, e continuamos com a configuração, tá? Davis, também, 500.002. Então, não sei, né? Você pode escolher Lloyd Kaplan, Davis. A única questão do Davis é que não existe uma tradução literal para quando a sua média tritonal ficar de 56 a 70. Isso dificulta um pouquinho usar o Davis. Temos BIAP também. Aí, BIAP já é uma classificação de 500.002 e 4, média quadritonal. Todos esses quadros estão no guia, no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia.
E aí, em 2020, a OMS publicou um material, foi um estudo científico feito pela OMS em conjunto e nos convida a analisarmos uma audiometria junto com a classificação internacional de funcionalidade. Mas o próprio guia esclarece, é importante ressaltar a necessidade de se ter mais estudos nacionais utilizando essa classificação nova da OMS 2020 junto com a classificação internacional de funcionalidade. Então, nós temos um quadro que assustou um pouco os audiologistas, porque está todo mundo acostumado com perda auditiva até 25. Desculpe, audição normal até 25. A partir de 26, perda auditiva. E aí a OMS trouxe, e para mim, na minha opinião, um ganho muito grande, porque pensem comigo, quem é audiologista, quem faz audiometria todos os dias ou toda semana, quando você vê limiares de 0, 5, 10, 15, todos até 15, você fala que audiometria linda, que audição perfeita. Se todos estão em 25, você já fala, não está tão bonita, não é? Mais próximo quase perdendo ali a audição. E na pesquisa da OMS, nos indivíduos que participaram da pesquisa, foi uma pesquisa mais recente. É claro que nós temos uma nova população, diferente de 1978, diferente de outros anos, uma população que está mais exposta a ruído, uma população que escuta mais música com fone de ouvido, exposta a muita poluição sonora. Então, indivíduos na pesquisa da OMS de 2020, eles com 20 dB, em média, quando se faz a média quadritonal dessa audiometria, já começaram a apresentar dificuldade em ouvir quando é falado em ambientes ruidosos. Então, é interessante. Nós podemos utilizar a OMS 2020? Podemos, com certeza. Entretanto, a NR7, aqui no Brasil, ainda prevê que perda auditiva, por exemplo, a PAIMPSE, perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, ela é considerada uma PAIMPSE a partir de 25. Então, nós temos que tomar um certo cuidado ao usar a OMS 2020 quando falarmos sobre audiometria ocupacional, porque existe uma certa divergência com a NR7. Entenderam? Então, para quem trabalha com áudio ocupacional, talvez não vai ser interessante optar pelo grau OMS 2020, devido a esse conflito com a NR7 do Brasil, ok? E aí nós temos também a OMS 2014. Ela foi citada no guia de 2017. Lá no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, nós temos o guia de 2017 e temos o retificado de 2020. Esse quadro da pesquisa da OMS de 2014 está no guia, aqui no guia da avaliação audiológica básica do Conselho Federal de Fonoaudiologia de 2017, tá? Porém, o que aconteceu? No primeiro lançamento do guia em 2020, a tabela veio novamente, a tabela da OMS 2014, dizendo que a audição normal para a média quadritonal é até 25 e perda a partir de 26. Quando o guia foi retificado, em agosto, a tabela saiu. A tabela de 2014 saiu. Então, por exemplo, eu dou cursos de laudo, de mascaramento, então muitas pessoas perguntaram, Cris, eu não posso usar mais o OMS 2014? E aí eu fui nas fontes legais para responder essa pergunta, porque quem sou eu para decidir se podemos ou não, certo? E aí, no site da OMS, ela está disponível. Então, também é só acessar o site da OMS, tá? Tem a publicação original da pesquisa, a pesquisa que foi feita com os indivíduos, a pesquisa é até datada de 2012. O Conselho Federal de Fonoaudiologia coloca o OMS 2014, mas a pesquisa foi realizada em 2012. E aí,
ela está lá disponível e ela não foi revogada, ela não caiu, vamos dizer assim. Então, quem se sentir à vontade em usar o MS 2014, até o momento pode usar. Inclusive, ela está na página 8, a pesquisa, esse mesmo quadro aqui em inglês, está na página 8, e é uma pesquisa extensa. Esse manual, ele é disponível para baixar em PDF no site da OMS, e tem a pesquisa extensa da população de como foi realizada a pesquisa, em que eles encontraram que perda auditiva média quadritonal a partir de 26 dB. Então, quem quiser utilizar esse quadro aqui, né, que está em inglês, que está acessível ali, né, no site da OMS, é o mesmo quadrinho da OMS que nós temos de 2014. Então, pode usar? Pode. Podemos usar sim, a não ser que a OMS tire do ar e diga, não, não pode mais utilizar a minha pesquisa. Até o momento, isso não aconteceu. Para grau de perda auditiva em crianças, para crianças nós temos que diferenciar. Então, para crianças até 7 anos, ou seja, para crianças que não fizeram 8 ainda, para crianças de até 7 anos, nós temos 2 opções. Ou nós usamos o Norton e Downs 2002, que aí já tem perda discreta a partir de 16, e aí nós vamos utilizar, esses quadros todos estão no guia de 2020, com exceção desse aqui, que eu falei que foi retirado, ele foi retirado do guia, mas em uma aula que está sendo gravada, eu me certifiquei com o Conselho Federal de Fonoaudiologia e ele não foi retirado do guia porque não pode ser utilizado ou porque não é recomendado mais. É porque foi colocado no lugar o OMS 2020. Mas, como nós sabemos aqui, também no guia está escrito que nós podemos, é imprescindível que o fonoaudiólogo indique qual foi a classificação, desde reconhecida e validada cientificamente. A de 2014 é reconhecida, validada, então pode ser utilizada sim, tá bom? Para crianças, nós podemos utilizar Norton e Downs, que tem a perda discreta, ou OMS, e aí a última pesquisa para crianças foi a de 2014 também, que está no mesmo estudo. O início da pesquisa foi em 2012, tá bom? Mas o guia do Conselho Federal de Fonoaudiologia descreve ali como 2014. E aí, crianças a partir de 16 dB já tem perda leve. Ok? E a partir de 81, por exemplo, grau profundo. E a configuração? Configuração é algo polêmico, né? Eu não gosto de colocar configuração, eu não vejo necessidade. A tabela que nós temos para configuração no guia é essa. A classificação de Silma e Silverman 97, que foi adaptada de Carrá em 1945, e também da de Lloyd Kaplan em 1978. O que significa isso? Carrá, ele descreveu somente configuração ascendente, descendente, horizontal e em U, mais nada. Então, e aí Lloyd Kaplan falaram, não, existe também a descendente leve, acentuada, em rampa, e aí veio Silma e Silverman e disseram assim, não, peraí, vamos completar o quadro. Então, essa é a classificação de configuração em que existem mais possibilidades de configuração. Uma questão interessante é que muitas pessoas também perguntam, e talvez nem todos vocês se atentaram a isso, mas nós temos a questão da configuração, que aqui a configuração é citada por oitavas de frequência. Então, para Silma e Silverman, finalmente aqui 97, eles pensam nas oitavas, 250, 500, 1000, 2, 4 e 8. Precisamos pensar nessas frequências para configuração. E aí é uma outra pergunta
que é muito interessante. 3 e 6 foram incorporados à nossa prática clínica. Atualmente, eles são obrigatórios, nós não fazemos mais uma audiometria sem 3 e 6. Então, colocar 3 e 6 ou não na configuração. E aí nós vamos ter divergências de opiniões entre grandes audiologistas, né, entre divergências mesmo, e podemos até conversar sobre isso, né, o que vocês pensam sobre isso, tá? Agora, qual é a importância de configuração? Olha que interessante, se eu tenho uma configuração ascendente, eu sei que provavelmente é uma alteração condutiva, porque ou uma alteração metabólica, então um caráter ascendente significa que não é uma lesão que está começando ali na cóclea, né, na grande parte das vezes. Então, pode ser, por exemplo, doença de Meniere, alterações condutivas, disfunção tubária, incluindo otosclerose. Se for uma configuração horizontal, a gente pensa, é claro que existem exceções, mas pensamos em estriovasculopatia, estriopresbiacusia. As descendentes, a gente já pensa em lesão coclear. É uma presbiacusia, é uma lesão coclear, é um neurinoma do acústico. Em U e U invertido, quando a gente vê aquele U clássico, a gente pode pensar logo em uma alteração metabólica. E em Entale, uma paímpse, que é o nome científico agora correto para, né, que entrou no lugar da PAIR, perda auditiva induzida por ruído, agora é perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, e o trauma acústico. Então, essas tabelas que correlacionam configuração com patologias é muito importante de vir em um laudo, ok? E aí, se por um acaso eu não conseguir laudar de jeito nenhum, não conseguir encontrar uma configuração de maneira alguma. Existe a possibilidade de traçado irregular, sim, só que traçado irregular é previsto, classificado só por Carrá. Então, se você escolher colocar traçado irregular, existe esse autor, e ele foi descrito por Carrá, 1945, tá? Então, é de suma importância a tentativa de classificar a configuração. Caso seja uma tarefa impossível, nós temos algumas opções. Ou não colocar configuração, porque no guia existe a frase, tem que ser colocado, né, no resultado, tipo, grau e configuração sempre que possível. Então, ou não colocar configuração quando não se enquadra em nenhuma daquelas, ou configuração não definida, por ser não definida naquela tabela, ou ainda traçado irregular, vai de cada profissional, tá? Escolha de cada um. E aí nós somos os profissionais fonoaudiólogos capacitados para avaliar, descrever o laudo, contendo tipo, grau, configuração audiométrica quando possível. E características mais importantes, bem como emitir o laudo. É importante citar sempre os autores de tipo, grau e configuração. Pode ser em quadros impressos, então, para quem tem dúvida, assim, pode ser um quadro impresso? Pode, tá? Ou uma nota de rodapé, mas tem que ser colocado no seu laudo. Lembre-se que o grau da perda poderá mudar de acordo com o autor que você escolheu. E aí nós temos, então, se todos os limiares estão normais, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Se eu tenho perda, eu vou colocar o tipo, o grau e a configuração. O termo simétrica e assimétrica vem no Conselho Federal como algo opcional. Nós temos que colocar a lateralidade. Então, se eu quiser colocar orelha direita e dar o laudo da direita, e orelha esquerda e fornecer o laudo da esquerda também, tudo bem, ok? E nos casos em que não se realiza via óssea, nós não podemos colocar tipo de perda, tá? Por exemplo, nós temos perdas isoladas em 6 e 8, perda só em 6 e 8. Então, a gente pode colocar perda auditiva nas frequências de 6 e 8. E o termo rebaixamento não deve mais ser utilizado.
Rebaixamento, entre os fonoaudiólogos, a gente sabe que significa que está caindo, rebaixando, porque o audiograma, se ele cai, ele piora. Mas para a população em geral, rebaixamento não remete que pode ser uma piora, pode remeter para leigos uma melhora. Rebaixou. Então, a Thelma Costa, por exemplo, eu já assisti uma palestra dela no conselho, ela brincou assim, o termo deveria ser aumentamento auditivo, porque está aumentando a perda. Eu achei muito interessante a analogia que ela fez. Então, vamos lá. Vejam que, mais uma vez eu brinco, não somos meros apertadores de botão, sabe por quê? Porque nós fornecemos diagnóstico para tratamento, seja ele medicamentoso, cirúrgico ou adaptação de aparelhos auditivos. Então, esse paciente, ele tem 5 anos com atresia de conduto. Então, ele tem o quê? Uma perda condutiva. Então, nós temos que descrever. Se a gente entrega um exame desse, sem laudo, tudo bem, o otorrino pode conseguir identificar. E o resto das pessoas que pegam? O paciente não pode ter o direito de saber se ele tem uma perda ou não? Ou o pediatra? Será que o pediatra vai olhar esse exame e vai saber do que está acontecendo aqui? Será que todos vão saber? A família? Então, nós precisamos laudar sim. Então, esse paciente que tem uma atresia, ele tem perda condutiva de grau moderado com configuração horizontal. Essa daqui, por exemplo, fugiu um pouquinho. A horizontal é de 5, uma subida ou descida de 5 em 5 dB. Então, fugiu um pouquinho, optei por colocar traçado irregular, mas eu cito Carrá, tá? E embaixo sempre uma nota de rodapé. O tipo Silman-Silverman, o grau que eu usei foi o OMS 2014, média quadritonal 500.002 e 4, para menores de 7 anos. Estão vendo que ele tem 5? E a configuração. Mesmo que eu tenha utilizado aqui, eu sempre uso essa nota de rodapé. Então, eu citei ali que no traçado irregular eu utilizei Carrá, tá? E esse aqui tem uma otite média colesteatomatosa. E aí, é uma criança de 4 anos. Se fosse um adulto e eu usasse algum outro autor para grau, provavelmente estaria normal. Mas para 4 anos, ele já tem uma perda auditiva condutiva de grau leve. Aqui, por exemplo, poderia ser perda auditiva condutiva de grau leve com configuração horizontal bilateral, tá? Então, poderia ser tudo igual bilateral. Bilateral a gente sabe que é a orelha direita e a orelha esquerda. E aí vem a nota de rodapé de novo. O grau utilizado é MS 2014, tá? E aqui? Aqui é um paciente com presbiacusia. Então, tá bom, eu vou entregar o exame para o paciente sem laudo. E aí o paciente fala, e aí, o que deu? Não, o médico conversa com você, pode deixar. Gente, já passamos dessa fase há muito tempo. Eu converso com o meu paciente que fez o exame comigo, eu converso com todos e explico para ele. O limiar de audibilidade normal é até 25 decibéis. E o senhor tem uma perda de grau leve na orelha direita e de grau moderado na orelha esquerda. Eu tenho a foto da bananinha da fala no local onde eu realizo as audiometrias. Então, o senhor já tem uma perda auditiva. E, a critério, o senhor vai voltar para o otorrino que solicitou os exames, mas provavelmente ele vai sugerir que o senhor adapte aparelhos auditivos nesse caso. Claro, com certeza. Então, eles têm, né, orelha direita, esse paciente, 90 anos, perda neurosensorial de grau leve com configuração descendente acentuada. Acentuada por quê? Vejam aqui, ó. Acentuada piora entre 15 e 20. A descendente leve piora de 5 a 10. Eu, particularmente, incluo 3 e 6. Eu penso assim, 3 e 6, há alguns anos atrás, não eram incorporados na prática clínica de maneira obrigatória. Hoje já são. Mas respeito muito e nós convivemos bem
com os meus colegas que falam, não, eu não coloco 3 e 6, porque Silman e Silverman, eles descrevem oitavas. Eu penso assim, eles descreveram oitavas porque 3 e 6 não era de caráter obrigatório há tanto tempo. Mas, outra questão que podemos conversar sobre. Mas eu acho importante verificar 3 e 6 dentro da classificação de configuração, tá? E tem muitos colegas que não, que tiram 3 e 6 do olhômetro aqui para laudar a configuração. Então, aqui existe uma queda de 15, então descendente acentuada, tá? De 15 a 20, ok? Grau leve aqui, grau moderado. Eu fiz a média quadritonal, é um paciente de 90 anos, fiz a média quadritonal e usei o OMS 2014. Aqui, por exemplo, é uma surdez súbita. Então, vejam, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade na orelha esquerda e uma perda auditiva neurosensorial de grau severo utilizando a OMS 2014. Tudo mascaradinho aqui, bonitinho, configuração descendente leve. E trata-se de uma surdez súbita. Olha a responsabilidade do fonoaudiólogo, fornecer um diagnóstico, provavelmente aqui vai dar uma curva do tipo A, né, com reflexos ausentes ali do lado, na aferência do lado direito. Não falei um pouquinho aqui da imitância, porque não é o nosso tema, mas, por exemplo, numa otite aqui, a colesteatomatosa, nós não vamos fazer imitância, mas em perdas condutivas de maneira geral, provavelmente uma curva do tipo B, C, AR ou AD, configurando uma alteração condutiva, tá? Súbita, uma perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, uma PAIMPSE. Então, eu trouxe também aqui, por exemplo, para quem não inclui 3 e 6, para pensar na configuração, aqui seria a Entale, por exemplo. Então, eu tenho colegas, faço parte de grupos de estudo, de audiometria, e tem divergências. É como se fosse assim, metade das colegas usam 3 e 6 para configuração, e as outras falam, não, eu uso só as oitavas. Então, quem usa só as oitavas aqui é um Entale. O que é o Entale? O Entale é curva horizontal com uma descendência acentuada em uma frequência isolada e recuperação na subsequente. Então, aqui... Opa! Aqui, por exemplo, para quem usa só, para quem tira 3 e 6, é um Entale. Então, vem uma horizontal com uma descendência em uma frequência e recuperação na subsequente. Para quem não usa, aqui talvez ficaria um traçado irregular, ou até uma descendente acentuada. Mesmo que volte um pouquinho em 6 e 8, nós temos que olhar de 500, o que está acontecendo de 250 a 8.000? Está descendo. Aqui recuperou demais, então talvez eu colocaria traçado irregular aqui, tá? Mas eu coloquei aqui, para quem usa somente as oitavas, aqui seria Entale. E olha que interessante, vamos ver aqui. A orelha esquerda deu média quadritonal de grau leve, a média foi 27,5. Então, a partir de 26 já é grau leve. Mas a orelha direita deu 25, mesmo utilizando a OMS 2014, média quadritonal. Então, nesse caso, como laudar? Será que eu laudo limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade com configuração descendente? Ou configuração em Entale? Aí eu lanço uma pergunta para você. Será que esse paciente tem limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade? Conversando com algumas pessoas do Conselho Federal de Fonoaudiologia, conversando com profissionais audiologistas, o termo vindo no nosso guia, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, é para quando todos estão. Então, nesse caso, existe perda, só que não dá para falar em grau, porque a média está até 25. Então, não tem como falar grau. Tem como falar grau em frequência isolada? Nós já vimos que não.
Então, dá para falar, ela é neurosensorial? É. Tem aqui uma óssea em 30, outra óssea em 50, estão acopladas, é neurosensorial, a partir de 3.000. Então, é uma possibilidade de laudo, ok? E aqui eu não citei grau. Combinado? Mesmo com a minha nota de rodapé aqui, no laudo eu não citei grau. Agora, quando se enquadra em grau, tudo bem, citei grau. E, mas qual autor você utilizou, Cristiane? Eu utilizei Silman e Silverman. Ele tem uma perda neurosensorial. Tem perda neurosensorial, ou sensório neural, a partir de 3.000. Só não posso laudar grau, porque não entra dentro de uma classificação de grau nesse caso, tá? Aqui, por exemplo, um neurinoma do acústico. A gente sabe que o neurinoma, o IPRF, é incompatível, um IPRF muito ruim. Então, um laudo de neurinoma aqui, limiares auditivos normais e neurosensorial de grau leve, diante da média quadritonal, com configuração descendente acentuada. Tá bom? Acentuada por quê? Porque caiu aqui 15, depois caiu 10, mas caiu uma 15 aqui. Então, laudo, configuração descendente acentuada. E aqui, uma doença de Meniere. Limiares auditivos normais, mas já está meio esquisito. Aqui, por exemplo, já tem até um iniciozinho para Silman e Silverman, via óssea pior que 15, já começou a ter uma lesão sensório-neural aqui. Então, tem fonoaudiólogos aqui que até colocam numa observação, componente sensório-neural, na frequência de 500, porque via óssea normal é até 15. E aqui, neurosensorial, depois de mascarar, de grau moderado, diante da média quadritonal, que eu usei o AMS 2014, com configuração ascendente, tá bom? Aqui uma otosclerose, tá? Otosclerose, a otosclerose, em geral, ela tem o Carrá, né? Uma gota de Carrá em 2000, mas com o passar do tempo, pode ser que vá piorando tudo, então essa é uma otosclerose mais avançada, então é uma perda mista, de grau severo, com configuração em U, ok? Otosclerose da curva tipo A ou AR, com ausência de reflexos estapedianos, nesse caso aqui bilateralmente, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, deixa eu ver o tempo, passei um pouquinho, uma coisa que eu queria trazer para vocês gaps isolados em 3 e 4. Tomem bastante cuidado com os gaps isolados, porque nem sempre é uma perda mista ou uma perda condutiva, tá? Gaps isolados em 3 e 4 pode ser uma alteração que você tem que tirar o fone, reposicionar, colocar o fone novamente para retestar. Então, eu recebo muitos exames com um gap de 15, um gap de 20 em 3, em 4, e às vezes é uma sensório neural, não é uma mista, entenderam? Então, a gente tem que reposicionar o fone e repetir a via aérea para, às vezes, fechar esse gap inexistente. Pode ser colabamento do pavilhão, pode ser onda estacionária, tá bom? São fenômenos que podem causar falsos gaps em 3 e 4. E a logoaudiometria? Para a logoaudiometria, nós vamos colocar aqui no microfone, testar a orelha direita e depois a orelha esquerda. E aí, na logoaudiometria, nós temos o IPRF, uma lista de monossílabos. Nós vamos colocar média tritonal, 500.002, e dessa média acionar mais 40 de intensidade. E vamos fazer uma lista de monossílabos. Cada erro, menos 4% da porcentagem. Então, se o paciente acertou 100%, 96%, 92% ou 88%, eu não preciso fazer de sílabos. Mas 84% ou menor, ou seja, menores que 88% de monossílabos, eu preciso fazer a lista de dissílabos também, tá bom? E aí nós vamos também fazer o SRT, que é o limiar de reconhecimento de fala. O SRT ele vai coincidir com a média tritonal, mas para começar nós colocamos a média, por exemplo, 10 dB, tem pessoas que começam 10 mais 30 e outros autores falam 10 mais 40 para começar.
Então, eu falo uma palavra trissílaba, se o paciente acertou, eu diminuo 10 de intensidade. Acertou, diminuo 10 de intensidade. O valor final vai ser quando ele acertar 2 palavras e errar 2 também dessas palavras trissílabas. O SRT coincide com o mesmo valor da média tritonal, 500.002, tá? Ou até 10 dB acima. Se a média tritonal é 10, o SRT vai ser 10, ou 15 ou 20, por exemplo. Existem exceções, quando eu tenho discrepância muito grande entre 500, 500 é um valor, 1.000 intermediário e 2.000 uma queda muito grande. Em alguns casos, o SRT fica melhor do que a média tritonal. E esses casos têm que vir na observação que o SRT permaneceu melhor que a média tritonal, mesmo refazendo os limiares auditivos. E o SDT é o limiar de detecção de fala, ou LDV, limiar de detecção da voz, realizado quando o paciente não conseguiu fazer, não teve reconhecimento auditivo para fazer o IPRF e não teve reconhecimento para fazer o SRT, nós lançamos mão do SDT. O SDT pá, levanta a mão. Toda vez que o paciente ouviu pá, ele sinaliza e vai coincidir com a melhor via aérea ou também com a média tritonal, tá bom? E aí nós temos um quadro no guia que não precisa vir no laudo, mas é um quadro que demonstra pacientes que, com o resultado do IPRF, qual é a dificuldade que, em geral, eles têm de compreensão de fala se eles tiverem uma porcentagem dessa no exame, tá bom? E aí, sobre a saúde do trabalhador, sobre a audiometria tonal. A audiometria tonal, a audiometria de caráter ocupacional, ela não deve ser realizada de maneira diferente da audioclínica, ou seja, deve seguir os mesmos padrões. Então, se eu precisar fazer mascaramento, eu vou fazer, preciso dar o laudo, não posso utilizar frequência isolada e dar grau, tá bom? Isso já é, assim, sabido da população, tá bom? Não posso laudar grau em frequência isolada, tá bom? Nós não temos referência para essa conduta. E tem a questão da NR7. Então, por exemplo, é um pouquinho difícil usar, por exemplo, a OMS 2020 para grau, porque vai em contramão com o que é descrito na NR7, que a PAIMPSE pode ser considerada PAIMPSE a partir de 25 dB. Não a PAIMPSE, mas perda auditiva a partir de 25 dB. Então, quem trabalha com áudio ocupacional tem que levar isso em consideração, tá? Que a análise dos resultados da áudio ocupacional devem ser considerados obrigatoriamente dentro dos parâmetros recomendados pela NR7. E o fonoaudiólogo tem plena autonomia para inserir no laudo os aspectos clínicos que considerar pertinentes. E é direito do trabalhador o acesso aos seus exames audiométricos. E esse foi um slide cedido, gentilmente, pela Alice Pena e pela Débora Lawrence, no curso que elas dão sobre laudo ocupacional. E aí o laudo da audiometria com finalidade ocupacional deve ser esclarecedor em relação à acuidade. Por isso que nós temos, às vezes, uma queda muito grande, uma perda muito grande, e tem ainda fonoaudiólogos que colocam limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, com configuração descendente em rampa. Para um leigo que pegar aquele exame, ele vai pensar, oba, eu tenho limiares auditivos normais, configuração em rampa, ele não sabe ler dessa forma, tá? Então, nós precisamos pensar na audiometria com finalidade ocupacional. O exame está normal ou tem perda? O tipo de perda, ele deve ser considerado, é a configuração. O grau, somente se não for divergente da acuidade. Então, por exemplo,
Se eu conseguir laudar grau, se 500, 1000, 2 e 4 entrarem dentro de grau, tudo bem. Mas, e se eu tiver grau até 25, mas eu tenho uma perda muito grande? Então, eu tenho que colocar a frequência ou as faixas de frequência, ou a faixa de frequência acometida, tá bom? Também temos no guia a recomendação sobre as considerações sobre a audiometria de alta frequência. Por quê? Hoje nós temos perdas auditivas a partir de 8.000. Então, nós sabemos que a faixa de audição vai de 20 a 20 mil hertz. Então, nós temos aqui o quadro de normalidade que está no guia. Caso vocês façam audiometria de altas frequências, nós temos uma possibilidade de quadro aqui para descrever o que está normal e alterado de acordo com a faixa etária. Marina, Fabiana, posso continuar mais um pouquinho ou termino por aqui? Porque tem mais um assunto que talvez eu demore mais uns 15 minutos, mas só se vocês deixarem. Pode seguir. Pode continuar à vontade. Então, tá bom. Esse assunto eu vou falar rapidinho, mas ele é polêmico. Então, eu fiz audiometria, fiz via aérea de uma orelha, via aérea da outra, via óssea, fiz logo audiometria. E aí, vou precisar mascarar? Então, nós temos muitos livros que tratam de mascaramento. E existem divergências, existem várias possibilidades e várias técnicas de mascaramento, tá? Muitos livros, que descrevem mascaramento. Vale ressaltar que não existe um único procedimento correto. Qualquer técnica utilizada deve estar sempre fundamentada em pressupostos teóricos e empíricos. Desse modo, o profissional terá condições de decidir qual o melhor procedimento de mascaramento para cada caso e modificá-lo quando necessário. Eu trouxe aqui os livros para mostrar que o que eu vou falar daqui nos próximos slides estão respaldados nesses livros, tá? Prática da audiologia clínica, avaliação auditiva básica, aplicação do mascaramento em áudio, mascaramento na avaliação audiológica, série otoneurológica que tem a audiologia clínica e tratado de áudio de 2015, tá bom? Nada foi retirado de mim mesma. Então, se eu tenho audiometria tonal limiar, o objetivo é avaliar as duas orelhas separadamente. Eu posso ter limiares normais aqui e perda auditiva do outro lado. Então, algumas vezes, a orelha não testada, uma orelha boa, pode responder pela orelha testada. Então, se existir a possibilidade de ter a audição contralateral, eu vou precisar utilizar o mascaramento, sim. O mascaramento, ele é o processo pelo qual o limiar de audibilidade de um som é elevado se eu aplicar ruído mascarante. Então, eu temporariamente faço uma orelha boa ficar com um limiar pior para que ela não auxilie nas respostas da orelha que vai ser testada novamente. Por que mascarar? Para eliminar a participação da orelha não testada, da melhor orelha, na avaliação da orelha testada. Então, a gente vai deixar a orelha não testada ocupada, com um limiar temporário pior, para que ela não interfira nos resultados da orelha que eu vou testar novamente, tanto dos limiares de via aérea quanto via óssea, tá bom? Como nos casos de perdas unilaterais ou bilaterais assimétricas. E aí, para acionar o mascaramento, eu vou utilizar aqui o mask, vou fazer, depende, mascaramento de via aérea ou de via óssea, e sempre acionar o mascaramento aqui. Quando eu começo na orelha testada na direita, o mascaramento automaticamente vai para a esquerda. Então, o audiômetro já tem essa função. E aí, atenuação interaural por via aérea significa o seguinte: quando eu uso fone supra-aural, quando eu dou um apito, por exemplo, de 90 aqui, a atenuação, a outra orelha passa a ouvir, existe uma perda de energia e ela passa a ouvir em torno de 40 dB de perda de energia.
Atenuação interaural significa perda de energia. Então, existe uma variabilidade entre autores, entre pesquisas. Nós podemos utilizar autores consagrados na literatura que demonstram uma atenuação interaural diferente para cada frequência. Então, tem colegas, tenho amigos que usam esse quadro, que é muito conhecido, do Goldstein e Neumann, em 94, que fala assim, não, as frequências mais agudas, elas têm uma perda de energia maior. Então, eu só vou mascarar se eu tiver uma diferença de 50, lá em 4, 6 e 8. E tem outros autores que falam assim, não, vamos considerar a atenuação interaural 40 para tudo? Então, nós temos duas possibilidades na literatura, tá? Eu sou adepta a 40 para tudo para facilitar a minha vida, mas tenho muitos amigos que falam assim, Cris, eu aprendi na graduação o quadrinho do Goldstein e Neumann, eu só penso dessa forma, eu não vou mudar para 40 para tudo. Ok, sigamos, cada um com a sua vertente, com o seu autor e pensando dessa forma, ok? Então, se eu dou um som de 90 dB na orelha direita, por exemplo, a orelha esquerda vai escutar em 50. Existe essa perda de atenuação de 40 dB, tá? E para via óssea, nós temos que pensar que a atenuação é essencialmente zero. Tudo que eu der de vibração aqui, a outra cóclea vai escutar da mesma forma. Eu trouxe até essa parte do livro Prática da Audiologia Clínica, que é um livro consagradíssimo, todo mundo conhece. Então, quando um vibrador ósseo é colocado, independente do local, seja na mastoide, na fronte, sua vibração estimulará ambas as cócleas, igualmente, simultaneamente, o que significa que a melhor cóclea vai responder. Dessa forma, a atenuação para a via óssea é essencialmente zero. Então, pode até ser que eu coloque o vibrador aqui e ele responda em 5. Eu coloque o vibrador ósseo aqui, ele responda em 10. Mas eu não posso afirmar que quem respondeu em 5 ou em 10 foi a direita ou a esquerda. Então, uma via óssea sempre, o vibrador ósseo é a melhor delas que vai responder. Por isso, a importância do mascaramento, tá? Então, se eu der um apito aqui de 50, a outra cóclea vai ouvir em 50. Tá bom? E a logoaudiometria, qual é a atenuação? Muitas pessoas usam 45 de atenuação, então se eu começo a falar aqui, pé, mão, dar, a gente sabe que do outro lado vai ouvir com uma perda de energia de 45. E os mesmos autores que falam 40 para tudo para via aérea, falam 40 para logoaudiometria também. Nós temos as duas possibilidades. Tá? Ou 45, ou 40, pensando que podemos usar sempre 40 para fala e para logo. Então, nós vamos mascarar quando? Pensando nessas três possibilidades. O nível de intensidade que eu estou dando na orelha testada, qual é esse nível de intensidade? Quanto vai perder? É por via aérea? Então, vai perder 40. Vai chegar aqui 40 dB de energia, tá? De atenuação interaural de via aérea é 40. Se eu estou dando um estímulo aqui na orelha testada, se for por vibrador ósseo, vai chegar na mesma intensidade. Então, eu tenho que levar em consideração para mascarar o valor que eu estou dando na orelha testada, os valores de atenuação interaural, se for para via aérea, para via óssea ou para logoaudiometria, e os limiares da orelha não testada, porque ela vai poder influenciar nos limiares da ruim, então eu preciso saber desses limiares. E eu preciso saber só dos limiares de via aérea? Não, quem escuta é a cóclea. Então eu preciso conhecer os limiares da via óssea da orelha boa. E isso que é muito importante de saber. Tá? Então, eu vou mascarar a via aérea sempre que tiver uma diferença entre a via aérea da orelha testada com a via aérea da orelha não testada maior ou igual a 40. Ou quem usa diferentemente atenuação para cada frequência pode continuar usando dessa forma. Mas se eu tiver uma diferença entre via aérea da orelha testada com a via óssea da orelha não testada, também preciso mascarar. Tá? Vocês vão ver aqui esse exemplozinho.
Então, se eu tiver, por exemplo, uma via aérea de 90, vamos colocar aqui a orelha direita 90, tá? E a via aérea é 55. Então, olha, vejam aqui, ó, essa via aérea, 55, 90, perde 40, chega aqui em 50. Só que essa via aérea da orelha esquerda está em 55, e o som, dei 90 de apito. Perdeu 40 de atenuação, chegou aqui em 50. Só que essa via aérea aqui escuta em 55, então não tem problema. Está chegando em 50, ela só escuta em 55, via aérea, mas a via óssea da esquerda é 30. Olha aqui, a óssea é 30. Então, precisa. Se eu tiver uma diferença entre via aérea da orelha testada com a via óssea da não testada, maior ou igual a 40, eu preciso mascarar também. E aí, para mascaramento de via óssea, temos autores que falam que eu vou mascarar a via óssea com gaps maiores ou iguais a 10, mas tem também autores que falam gap maior que 10, ou seja, gaps de 15. 15 dB eu mascaro. Até 10 o nível de sensação é o mesmo, que significa que a via óssea e a via aérea estão ali, né? Somente por questões de transdutor, via aérea ou via óssea, vai fazer diferença se a via aérea está em 50. Se a via óssea estiver em 50 ou 55, via aérea está em 50. Vai fazer diferença se a via óssea está em 50 ou está em 45? Não, é neurosensorial, tá? Então, se eu tiver um gap de 15, aí eu preciso mascarar. E o Weber audiométrico é um exame utilizado para que a gente possa descobrir algumas coisas na audiometria em alguns casos interessantes. Então, vou colocar o vibrador na fronte e apresentar um sinal. Em geral, o limiar da via óssea da orelha direita mais o da orelha esquerda, divido por 2, mais 15. Tem em todos os livros de áudio, tá? E aí, em perdas condutivas, o Weber vai lateralizar para a perda com maior gap. Então, isso é muito interessante. A perda que tiver maior gap tem um efeito de oclusão muito maior. Então, o paciente vai ter a sensação que ouviu do lado que tem a maior perda condutiva, o maior gap. Em perdas neurosensoriais, se eu tiver uma neurosensorial aqui de grau leve e uma de grau severo, é claro que ele vai lateralizar para o melhor lado, de grau leve nas neurosensoriais, tá bom? E aí, quando mascarar a fala, todo mundo em todo curso fala isso, né? Pergunta. Quando eu tiver, por exemplo, uma média de 50 dB de 500.002 ali numa orelha testada. Então, a média é 50, eu vou começar a fala em 90, eu vou começar logo a audiometria em 90, vou fazer o IPRF em 90. Então, vou começar 90, vou começar a falar em 90 dB. Essa diferença perde 40 para cá. A perda de energia do que eu estou emitindo no fone, na fala, perde 40 dB para quem usa 40 de atenuação interaural para fala, ou perde 45 para quem usa 45 de atenuação. Então, será que esse valor aqui que eu estou dando, ele é maior ou igual a 40 ou 45 comparado à óssea desse lado? Porque quem é a vilã, quem vai escutar é a óssea. Então, esse é o cálculo de mascaramento, tá bom? Então, os autores apresentam algumas possibilidades, mas são unânimes em afirmar que, ao realizar a logo, eu devo analisar o nível de apresentação final que eu estou dando na orelha testada, aquele nível que é a média mais 40, para começar o IPRF, e será que aquele nível pode ser percebido? Tirando a atenuação interaural, será que pode ser percebido pela óssea da orelha não testada? A óssea da orelha testada vai ajudar? Então, a gente vai fazer esse nível de intensidade menos a atenuação, tá? O valor de óssea, ele vai ouvir? Então, precisa mascarar, tá? Quanto de mascaramento? Agora, para finalizar, tá bom?
Já estou indo para os finalmente. Aqui eu preciso mascarar a via aérea, porque tem diferença, ó. Eu fiz a via aérea desse lado, fiz uma óssea, e sei que a óssea é do lado esquerdo, do lado direito, ó lá. Eu fiz uma óssea. Essa mesma óssea vai ser do lado esquerdo? Não. Então, eu vou ter que mascarar. Tá vendo que existe um falso gap? Eu não posso colocar essa óssea ali. Existe um falso gap. Se eu colocar ali, eu vou falar que ela é mista. Não é. Então, por exemplo, vamos supor que esse paciente tenha feito imitância, deu curva tipo A, ausência de reflexos ali do lado esquerdo. Então, pode ser que seja uma neurosensorial. Então, vou ter que mascarar. Vou ter que mascarar todas as aéreas. Existe diferença entre via aérea de um lado, via aérea da orelha testada e a via aérea da orelha não testada. Ou entre a via aérea da testada com a via óssea da não testada. Então, vou precisar mascarar todas. E um gap aqui, um falso gap, porque eu tive uma óssea só, então essa óssea não é desse lado, preciso mascarar a óssea. E vou precisar mascarar logo a audiometria, sim. Sabe por quê? Quando eu começar a fazer a logoaudiometria, eu vou começar 65 mais 40, 105. Tem audiômetros que têm saída máxima até 110 para fala, 105. Então, se eu falar aqui em 105 na orelha esquerda, perde 40 ou 45 de atenuação, dependendo do autor que você utiliza, olha lá, aonde a óssea está em 10, 105 menos 45 chega aqui a 60. A óssea está em 10, vai ouvir? Vai. Preciso mascarar? Claro, claro que preciso, tá? E aí nós temos, então, a técnica de atenuação. A técnica de atenuação é aquela que eu faço o valor do estímulo que eu estou dando, menos a atenuação interaural, mais um valor de segurança. Então, eu vou fazer uma frequência para mostrar para vocês. Antes estava aqui em 60, tá vendo? Então, esse exame estava em 60. 60 é o apito que eu vou dar na orelha esquerda. Então, eu vou dar 60 com o fone supraoral. 60. Eu dei pi. 60 perde 40, chega aqui em 20. Vamos fazer na frequência de 500, vou fazer uma frequência. Então, chegou aqui em 20. E a minha orelha direita escuta lá. Escuta em 15 na via aérea, em 10 na via óssea. Então, vou precisar aplicar mascaramento? Vou. Quanto? 60 menos 40 de atenuação, 20. Mais 15, que é o de segurança, que a gente atualmente está usando mais 15 de fator de segurança, 35. Se eu deixar essa aérea aqui temporariamente em 35, vejam o meu mouse aqui, eu fico aqui em 35, e aí eu dou o apito de 60. Tá chegando lá 20, 60 menos a atenuação 20, mas temporariamente eu estou deixando aqui em 35. Então, é o mascaramento suficiente. A técnica de atenuação leva em consideração o quanto está chegando lá e um valor, por exemplo, de mais 15 de segurança. Tem autores que falam mais 10 de segurança. Uma via óssea. Se eu sei que é uma neurosensorial, pode ser que eu dê um apito aqui, né? Tá em 60. Então, eu vou dar 60 de apito no vibrador ósseo, eu preciso descobrir todas as ósseas. Então, vou dar 60 de apito aqui. Vai chegar a quanto? A atenuação é 0, vai chegar a 60 aqui também. Eu coloquei o vibrador ósseo aqui. Vou fazer uma frequência só por causa do tempo. Coloquei o vibrador ósseo em 60. Chega aqui, 60 na orelha direita. Olha quanto a orelha direita escuta. Em 15. Então, vou fazer ela baixar pelo menos 15 dB do que está chegando. Então, 60, ela tá, o apito que eu estou dando em 60 está chegando aqui em 60. Então, eu preciso abaixar essa daqui temporariamente 15 para baixo. Então, eu vou dar temporariamente 75, isso pensando numa sensório neural, tá? Se for uma condutiva omissa, a gente vai começar bem devagarzinho, do mínimo para o máximo, para não supermascarar.
Então, eu dou 75 temporariamente. Então, quando eu dou um apito de 60 na via óssea, e essa via aérea está temporariamente em 75, ela não me atrapalha mais. E assim eu vou obtendo os valores. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Se eu subir 5 de estímulo, eu subo 5 de mascaramento, que aí ele vai se tornar efetivo. E o supermascaramento é o valor da via óssea aqui, mais 40 já supermascara. Supermascaramento é um valor tão alto, que ele pode, eu vou jogar um valor tão alto lá na orelha direita, que ele pode voltar e atrapalhar a minha própria orelha ruim. Então, se eu falasse assim, eu vou jogar 120 de mascaramento para tudo, não adianta, se eu jogar 120 aqui, também perde 40 de atenuação e chega 80 aqui. Então, eu posso jogar 120? De forma alguma, senão vai atrapalhar o próprio limiar da orelha ruim. Então, o supermascaramento é sempre regra em todos os livros, via óssea final dessa orelha mais 40. Então, se aqui a via óssea final foi 60, eu sei que 60 mais 40, 100. Eu poderia jogar até 100 dB de mascaramento ali na orelha direita, até 95. Até 95 não iria supermascarar, não iria voltar 40 para a orelha ruim, tá? Para atrapalhar a orelha ruim. E na logoaudiometria, aqui eu comecei em 65, mais 65 mais 40, eu comecei a logo em 105. Então, eu estou falando na orelha esquerda 105. 105 comecei o IPRF. Para quem usa 45 de atenuação, 105 menos 45, 60. Então, 60 mais 15. Está chegando aqui 60 mais 15 de segurança. 75 é um valor suficiente. Se eu colocar 75 de mascaramento aqui, o que vai acontecer? Quando eu falar em 105, estou falando em 105 aqui. Por quê? Porque a média tritonal é 65, mais 40 para começar o IPRF, 105. Eu estou falando em 105, mas eu tenho um mascaramento de 75 aqui, ó. 105, 75. Então, 105 menos 40 chega aqui 60, menos 45, chega aqui 70, mas o meu mascaramento está 75, então está suficiente. Tá bom? Mesmo chegando 60 aqui, a orelha direita não vai influenciar nas respostas. Então, essa é a técnica de atenuação. E, para finalizar, a técnica de Rude é uma técnica do platô, da mudança de limiar, tá? Método do sombreamento. Como que funciona a técnica do platô ou a técnica de Rude? Vocês vão ver aqui num caso. A técnica de Rude vai começar do mínimo. É o último slide, viu, meninas? Vai começar do mínimo. Então, por exemplo, existe essa técnica que é orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo, que na técnica de atenuação a gente chama de nível de segurança. A mesma coisa aqui, mascaramento efetivo. Então, eu vou devagar. Pego o limiar da orelha não testada, mais 15, e testo aqui a via aérea. A gente já sabe que precisa mascarar a via aérea, via óssea e logo audiometria. Então, eu vou aqui, começo com um mascaramento pequenininho, 30, e retesto. Se ele respondeu, eu dou um platô de 10 para a via aérea e testo de novo. Respondeu, dou um platô de mais 10 e testo novamente. Se ele responder na mesma frequência, mesmo com 2 platôs, ali é o limiar dele. E a mesma coisa para a via óssea, só que da via óssea sempre do mínimo para o máximo, tá? Aqui eu dou um estímulo, por exemplo, limiar de via aérea aqui, limiar da orelha não testada é 15, mais 15. E aí, para a via óssea, tem o efeito de oclusão de 15 dB para 500 e de 10 dB para 1000. Também vou dando platôs, só que de 5 em 5.
Se ele responder 2 vezes com 2 platôs, ali é a resposta do paciente, tá? Trouxe só para vocês verem um parâmetro da diferença das duas principais técnicas. Na técnica de Rude também, aí na logoaudiometria o pensamento é o mesmo. O valor final menos a atenuação, mais o mascaramento efetivo de segurança, tá? O mascaramento efetivo que é sinônimo de segurança, tá bom? Então, aqui vejam que ficou bem parecido a técnica de Rude com a técnica de atenuação nesse caso. A técnica de Rude depois dos incrementos, se a gente voltar lá, aqui 35, mascaramento mínimo, 40, 40, 45 e a de via óssea aqui, né? E respeitando que não houve supermascaramento. Aqui também ficou parecido. Tem casos que ficam parecidos, só que a maneira de pensar é diferente, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, uma noite e uma aula grandona dessas, tá bom? Esse é meu e-mail para as dúvidas e meu Instagram para quem quiser seguir. Pronto, Marina? Acabei. Muito obrigada, Cris. Foi excelente a aula. Por conta do tempo, pessoal, eu vou pedir para vocês direcionarem todas as perguntas para o meu e-mail, que é o mesmo e-mail da inscrição de vocês, que eu vou direcionar para a professora Cristiane, tá bom? Tá aqui o Instagram dela, bem bacana, sempre tem casinhos, sigam. Foi excelente, Cris, muito, muito obrigada mesmo. Eu vou só compartilhar com vocês agora para tirar algumas dúvidas que chegou no meu e-mail em relação aos equipamentos da Interacoustics, tá, pessoal? Deixa eu pôr aqui. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Marina, tá? Eu sou fonoaudióloga de treinamento e suporte clínico da Interacoustics. E a gente lançou no Facebook da Interacoustics, que é onde sai todas as nossas propagandas de evento aí, perguntando se tinha dúvida em relação ao manuseio de algum dos nossos audiômetros, os que estão em linha agora, na verdade, para a gente poder auxiliar hoje na webinar, né? Então, só para atualizar vocês sobre o nosso portfólio atual de audiômetros, a gente tem 5 audiômetros sendo comercializados hoje no Brasil, cada um com uma proposta diferente, claro, atendendo a diferentes demandas, né? Então, um deles é o AC40, é o audiômetro mais completo aí do mercado. Ele é híbrido, então ele pode ser aí comandado tanto via software quanto direto no audiômetro, né, que é o que a gente chama de standalone. Ele tem 2 canais independentes, ele tem o display colorido e os botões bem intuitivos, tem uma completa bateria de testes especiais, então tem muito teste especial e a gente vai ter muita novidade em testes especiais e supraliminares no próximo mês, tá, pessoal? Fiquem de olho. Ele tem a alta frequência multifrequência, então, pensando aí em alguns diagnósticos diferenciais, na questão de zumbido, acompanhamento de ototoxicidade, enfim. Ele tem um estímulo pediátrico, que é um estímulo alternativo ao narrowband, que é muito legal para utilizar, dá para utilizar tanto com fone supraoral, quanto headset, quanto no campo livre. Na avaliação pediátrica ele é bem legal. E ele já vem com o amplificador acoplado para o campo livre. O AD629 também está em linha, ele é híbrido também, ele vai poder ser comandado tanto standalone quanto pelo software, e ele tem 2 canais, mas o PAC, aqui no AD629, a gente vai precisar do software para poder realizar, que é uma das dúvidas que eu recebi, como queria fazer o PAC no AD629, então precisa estar com o software instalado e o computador conectado no audiômetro para poder realizar a avaliação do processamento auditivo no AD629. Ele também vem com uma bateria de testes especiais, menos do que no AC40, mas vem, e tem a alta frequência como uma opção, tá?
O AD528, ele não é híbrido, a gente só vai conseguir utilizar ele de forma standalone mesmo, tá? Ele é de um canal, display colorido e botões em português. Ele já vem com a logo gravada disponível, mas dá para fazer ao vivo também. E ele é muito leve, tem 1,5 kg, então, de repente, aí para clínica móvel, atendimento domiciliar, ocupacional, ele é uma opção muito, muito bacana, tá? O outro audiômetro que a gente tem portátil é o Callisto. Esse audiômetro ele é totalmente comandado via software, ele tem 2 canais. Chegou pergunta também para mim de como fazer PAC no Callisto. Dá? Dá sim. Só que como ele é um audiômetro totalmente comandado via software, tem que entrar em contato com o nosso laboratório, enviar para eles os áudios, que eles vão passar para o software esse áudio. A gente não consegue pôr de uma fonte externa, tá? Mas é perfeitamente possível de realizar o PAC nele também. Ele também está com a alta frequência opcional, vem com vários overlays de aconselhamento, que é muito legal, e é um equipamento modular. Então, para quem trabalha com aparelho auditivo também, ele é bacana porque dá para fazer todas as medidas REM, né? As medidas de mensuração in situ na orelha real. E, por fim, o Affinity Compact, também comandado via software, é um lançamento nosso, tá fresquinho aqui no Brasil. 2 canais, alta frequência. Ele não precisa passar os áudios para PAC como Callisto para o computador, tá? Embora ele seja comandado via software. Também com overlays de aconselhamento. Também é modular, então a gente consegue fazer toda a parte de aparelho auditivo, sistema FM, de ponto, toda essa verificação com ele. E tem um opcional, pensando em audiometria, que é muito legal, que é um monitoramento de ruído o tempo todo. Então, às vezes, mesmo dentro da cabina pode ter algum ruído, ou numa sala acusticamente tratada, ou de repente vai utilizar aí num atendimento domiciliar, enfim. Ele tem a opção do monitoramento de ruído, que é bem legal para deixar a audiometria com uma qualidade maior ainda, tá? Em relação a dúvidas, o que eu recebi muito foi em relação a protocolo, como utilizar o mascaramento, a logoaudiometria, o PAC e os testes supraliminares, tá? Em relação a PAC e teste supraliminar, eu já adianto para vocês que a gente vai ter 2 eventos só para isso. Por isso que eu não vou focar nesses 2 assuntos. Inclusive, a webinar do mês que vem é teste supraliminar, tá? Então, vamos ver só um pouquinho mais desse manuseio. O legal da Interacoustics, se vocês acompanharam a webinar de imitância, que a gente fez essa parte de manuseio, sempre que a gente vai mexer em configurações, eu mostrei para vocês que a gente tem que apertar o setup, rodar, girar a roda do imitanciômetro, para ir procurando o que a gente quer alterar no protocolo. Para os audiômetros é a mesma forma, tá? Então, essa forma de menu, essa forma de protocolo, ela é super igual. A Interacoustics mantém sempre o mesmo padrão. E a mesma coisa para os softwares também, tá? Então, o software do AC40, o software do AD629, o software do Callisto e o software do Affinity, eles são todos muito, muito parecidos. Lógico que cada um vai ter as suas particularidades aí, mas a forma de alterar é muito igual. Então, só para vocês verem aqui, ó, o software. Então, esse é o Diagnostic Suite, é o nosso software. Aqui é a tela da audiometria tonal. Para entrar na logoaudiometria que me perguntaram, é só clicar ali no ecrã de fala, tá? E, voltando aqui para a audiometria tonal, a gente pode dar um extra aí no range de intensidade de 20 dBs. A gente tem a possibilidade da alta frequência, se for um audiômetro que tem esse opcional e for comprado, a gente pode colocar dessa forma, ou focar somente a alta frequência. A gente consegue fazer uma orelha ver, né? Visualizar uma orelha por vez ou duas. Escolher o passo do dB de 5, de 1 ou de 2. Então, pensando numa cufenometria, em alguma outra avaliação aí que precise de 1 em 1 ou de 2 em 2 dBs também é possível. E aqui são as marcações. Então, a gente tem marcação
para os limiares, limiar de máximo conforto, desconforto, e o T de tinnitus quando a gente faz aí acúfeno, tá? Me perguntaram também como que a gente deleta. É só clicar com o botão direito. Aqui a gente vai ter várias opções, ó, do que pode ser feito, inclusive de deletar a curva toda ou os limiares. Aqui eu estou deletando limiar por limiar, porque são marcações diferentes, né? O canal 1, pessoal, para os que têm 2 canais, vai ser sempre o canal onde a gente vai realizar o teste, onde vai estar o tom. Então, eu posso escolher, ó, entre fone direito e esquerdo, ou a óssea, ou campo livre, ou fone de inserção, enfim, o fone que eu for utilizar e que o meu audiômetro está calibrado para isso. E vou escolher o estímulo. Então, por exemplo, vou procurar o limiar de via aérea, via óssea. Sempre no canal 1, independente da orelha, tá? E o canal 2 é onde eu vou ligar o mascaramento. Eu recebi muito essa dúvida de como ligar o mascaramento nos nossos produtos. Ele tá no canal 2, ó. Então, eu escolho a orelha que eu vou colocar o ruído, qual é o fone que tá essa orelha, e escolho o tipo de estímulo e ligo no canal 2, tá? Então, mascaramento sempre no canal 2, seja via software ou no audiômetro standalone, tá? Então, a C40 e a D629, que dá para usar direto no audiômetro, também a gente vai ter esse mesmo raciocínio, canal 1 para o teste e canal 2 para o mascaramento. Em relação à logodiometria, eu recebi bastante e-mail também me falando que não gosta dessa forma gráfica. Se tem como mudar a forma de ver a logodiometria. Tem, isso é configuração de protocolo. Então, configurações, protocolo. A gente sempre cria um novo protocolo, a gente nunca subscreve um de fábrica. Então, aqui eu estou criando um novo. Vou na opção de fala. Comum. E mudo de gráfico para tabela. Outra coisa que me perguntam é que muitas vezes os nossos equipamentos vêm com default 20 palavras, e geralmente aqui no Brasil a gente usa 25. É só mudar aqui, ó, número de palavras, tá? E dá para renomear também, porque o IPRF vem com WR, então dá para pôr IPRF mono, IPRF di e o tri. E aí já vai sair assim na impressão também. Tá? Então é uma questão realmente de protocolo. E aí, para realizar o teste, mesma coisa, canal 1 é para o teste, canal 2 para eu ligar o mascaramento se necessário. Eu vou achar o SRT, né, o meu limiar de fala. Quando eu achar, é só clicar na bolinha que ele já vai gravar. E depois eu clico no IPRF mono, por exemplo, para fazer a lista de palavras com a intensidade fixa. Também, se precisar ligar mascaramento, é no canal 2. E eu vou, cada vez que ele acerta, eu clico no check, cada vez que ele erra, eu clico no X, e ele já vai me calcular exatamente a porcentagem e mandar para a tabela de resposta. E o canal 2, pensando no mascaramento, se necessário. Tá? Além disso, o legal de poder utilizar via software é que a gente consegue jogar essa tela num segundo monitor para orientar
o paciente e consegue pôr overlays de aconselhamento. Então, fonemas, sons familiares, banana da fala, severidade de perda, pode pôr mais de um, enfim, e mandar para um segundo monitor para o paciente, para a gente poder fazer toda essa parte de orientação e aconselhamento, que é super importante. Então, o raciocínio, se vocês forem pensar lá atrás na nossa webinar de imitância, e agora nessa de áudio, para fazer configuração de protocolo é a mesma coisa, sempre no setup, tá? E o AD528, que é um canal, então, como eu falei, o de 2 canais, o mascaramento sempre vai ser ligado no segundo canal, vamos ver aqui no AD528 como funciona. O AD eu consigo também, ó, fazer todas as configurações de língua, de impressora, enfim, sempre apertando o setup e comandando o menu pelas rodas giratórias aí. Então, dá para configurar ele todinho, assim como os outros todos os nossos audiômetros. Deixa eu só correr aqui um pouquinho. Cadastro de paciente, mesma coisa também, tá? Para os audiômetros standalone. Via software, a gente vai cadastrar na base de dados do software, mas standalone é sempre ali no botão de pacientes para cadastrar, e a gente sempre vai ter esses botões pretos embaixo da tela, isso para qualquer equipamento nosso que tem essa tela, vai ter o botão preto que é multifunção, e a função sempre vai mudar de acordo com o que está na tela, então acaba sendo muito intuitivo, tá? Aqui para pesquisar VA e VO, escolhe o lado da orelha, qual é o teste, qual é... e vai mudando o estímulo e a intensidade. Em relação ao mascaramento, não tem o canal 2, no caso, né? Esse audiômetro é um canal só, mas ele também vai fazer o mascaramento. Só que a gente vai usar para ligar a roda do lado direito, tá? Então, quando vocês giram a roda do lado direito, ó, embora ele tenha um canal só, a gente vai ver que vai aparecer uma intensidade lá em cima. E é essa intensidade do ruído que vai ser mascarado. Então, acho que essa questão de como ligar o mascaramento foi uma questão que chegou muito para mim. Bom, em relação à PAC, teste supraliminar, a gente vai ter 2 eventos, então tem uma próxima webinar mês que vem com os testes supraliminares, a gente vai ter PAC no segundo semestre. Alguns avisos importantes, certificado da webinar de imitância atrasou, tá, pessoal? Vai para vocês por e-mail, como foi o de emissões, em agosto, tá? E esse de audiometria também vai somente em agosto. A webinar de emissões e a de imitanciometria e imitanciometria de banda larga já estão disponíveis no nosso canal da Interacústicas Brasil. Então, a gente inaugurou aí, tem pouquíssimo tempo, esse canal da Interacústicas do Brasil. Se inscrevam lá, que vocês vão recebendo todos os avisos, inclusive essa aula também vai para lá. A gente só não tem ainda uma data estipulada, tá?
E para ter acesso aos próximos eventos, fiquem de olho na nossa página da Interacústicos Brasil no Facebook, tá bom? Que todos os avisos vão por lá também. No mês que vem a gente tem outro webinar e tem aí um segundo semestre recheadíssimo de eventos para poder compartilhar conhecimento, tá bom? Obrigada, eu agradeço todos vocês que estiveram com a gente essa noite.